Graça e paz, irmãos, paz de Deus. Eu quero falar aqui hoje, irmãos, a respeito da igreja. Como uma igreja pode ser bíblica ou uma igreja que tem a Bíblia como um fundamento, jamais ela vai querer menosprezar aquilo que está escrito. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu não tenho como dizer que a igreja é totalmente bíblica, porque ela não está dando à Bíblia o ênfase. E a igreja ela é totalmente formada através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual estão na Bíblia, certo, irmãos? Então, a Bíblia jamais vai fazer o uso da palavra igreja em relação a um prédio, ou um clube local de apresentações ou de entrega de serviços de quaisquer natureza, por mais nobre que sejam. Está claro, e a julgar pelo que vemos, quando o significado da igreja ele se decompôs e se recompôs. Certo, irmãos? Então nós temos que ver isso. Quer dizer, então o que é uma igreja? Bom, qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja é um povo reunido diante de Deus. Certo, irmão? Então a igreja em si não é o prédio, é o povo que se reúne diante de Deus. Agora, essas construções, esses prédios, são lugares que foram feitos que, com o passar do tempo, foram se colocando o nome de igreja, né, irmão? Se nós formos olhar o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, né, ele chamou o seu povo da minha igreja, que na verdade isso era porque estava no grego, não é? Em Mateus 16, 18 nós vamos encontrar isso. Assim como Adão deu o nome da sua esposa Eva, assim também Cristo deu o nome à sua noiva, né? Que é a igreja, que é o seu povo, que está ligado a ele. Quer dizer, independentemente de nós estarmos ligados a uma denominação, se nós estamos ligados em Jesus Cristo, até mesmo existem igrejas caseiras na China, quer dizer, lugares que o povo se reúne, mas não tem placa denominacional, mas é uma igreja, entende, irmãos? Então, por isso que nós temos que notar isso, irmãos. Nós temos que entender essas coisas. E quando é uma igreja bíblica, quando ela tem a sua base, a sua doutrina baseada naquilo que está escrito na Bíblia, né? Ela não muda aquilo que está escrito por conveniência. Ela não deixa a Bíblia em segundo plano. Ela não coloca a palavra do pregador como a essência. Ela coloca a palavra da Bíblia, que está escrito na Bíblia, né? Porque nós podemos também entender que a palavra congregação, assembleia, é a reunião de pessoas. Essas reuniões de pessoas, elas eram chamadas também antigamente de chiesa na Grécia, né, salvo erro. E depois, com o tempo, a reunião de pessoas que foi chamada de chiesa, né, e também foi colocado, quando os cristãos se reuniam, chamavam de igreja, né? Então vejamos que a igreja, que é uma assembleia, que é uma reunião, né? Nós vamos entender que ali é uma reunião de pessoas chamadas e convocadas. Para quê? Para um plano eterno diante de Deus. Quando aquela reunião realmente está focada dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não diminui, ela não tira o Evangelho, ela não impede a pregação do Evangelho. O Evangelho é de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho que prega a prosperidade carnal ou um Evangelho de triunfalismo, é um Evangelho de salvação, um Evangelho que traz para nós, irmãos, uma palavra de salvação. Quando uma igreja ela sai desta linhagem de pregação, ela não está sendo totalmente evangélica. Se eu ficar pregando só triunfalismo,
na igreja, eu não estou pregando o evangelho. O evangelho faz triunfar? Faz. O evangelho abre portas? Abre. Mas qual é a principal a palavra evangelho? É boas novas. E boas novas do quê? Da salvação. Então me perguntaram, tal igreja você acha que pode ser bíblica? Se a igreja, não é que ela não pode, mas às vezes tem igrejas que é difícil mesmo, só um milagre, porque ela já tem os seus alicerces, irmão, baseados em doutrinas heréticas. E ela, para mudar isso, tem que desconstruir a sua teologia, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Como que uma igreja pode ser bíblica se ela não admite aquele que se chega a ela, mesmo em pecado, que possa ter o perdão? É claro que tem os seus regulamentos, mas nós não podemos também deixar virar bagunça. Mas para ela ser bíblica, ela tem que ter a caridade. Primeira coisa, porque a caridade é Jesus Cristo. Sem a caridade, não adianta a pessoa pular, profetizar, virar de piruleta. Isso aí não resolve nada, irmão. Pregar com eloquência. Não tem caridade, não é uma igreja genuína. Não está dentro dos padrões que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Entendeu? Então, por isso que nós temos que ficar atentos a esses movimentos que surgem, que outrora poderiam ser igrejas realmente iluminadas, mas quando passa a cometer a mentira no seu sistema, porque não são todos, não é? Às vezes você vê um sistema religioso, é um grupo grande de pessoas e tem um conjunto de irmãos ou de pessoas que são líderes, que ali decidem ou que deliberam alguns assuntos referentes à igreja. Quando esse sistema se corrompe, ele tem a levar a igreja à bancarrota. Se a igreja, que somos nós, nos deixarmos ser instruídos por coisas que não estão escritas. Por isso que nós temos que fazer que nem os bereanos. Os bereanos, quando Paulo foi na sinagoga onde estavam os bereanos, ele pregava e os bereanos, vai lá em 17 de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar. Você vai ver que os bereanos examinavam. Então, uma igreja que fala uma coisa hoje, diz que foi Deus e amanhã ela fala outra, você fica assim, mas que negócio é esse? Então, essa igreja não está realmente, ela pode parecer luz, mas na verdade ela não é, porque ela está transmitindo algo que ela não tem. Como é que eu vou falar assim? Vamos ver se nós perdoamos. Se o Evangelho de Cristo fala que é para mim perdoar. Então, irmãos, e outra coisa, como é que eu posso dizer que aquela pessoa não tem mais salvação? Se não sou eu que delibero isso. Quem delibera é o Senhor. Vejamos que Paulo, capítulo 5, salvo erro, eu não me lembro se é 1º ou 2º Coríntios, depois os irmãos leem, por favor, que eu não estou aqui com a Bíblia aberta agora. Porém, houve um caso na igreja de Coríntios que é assim muito feio que aconteceu, e Paulo não condenou aquele que havia cometido aquele pecado, antes pediu para que ele fosse entregue a Satanás, para que no dia do Senhor ele pudesse ser salvo. E agora, vê lá, irmãos, 1 de Coríntios 5 ou 2 de Coríntios 5. Vocês vão encontrar isso. Então a igreja, irmãos, ela tem que ter esse fundamento. Ela tem que ter Cristo como a pedra angular. A palavra de Deus, ela não pode ter nenhuma dúvida a respeito dela. Porque se você fala que ela contém, que a Bíblia contém, você já não pode ser uma igreja bíblica. Como é que você vai ser uma igreja bíblica se você não crê nem que tudo que está escrito é uma inerrância, que é inerrante, que não tem como falar que não, isso aqui não é Deus? Então tenhamos cuidado, irmãos. Nós não temos capacidade de interpretar tudo, nós ficamos no nosso lugar, porque as coisas de Deus, quem julga é o Senhor, não somos nós. Os homens estão tomando o lugar de Deus, irmãos. E isso tem desagradado a Deus. Igrejas que participam de fóruns interreligiosos,
depois dizem que não participam, igrejas que desviam coletas, igrejas que... Eu não estou falando agora da igreja povo, agora estou falando de sistema de igreja. Sistema de igreja que não consegue pedir perdão. Tem igrejas, irmãos, que tem os seus líderes que eles nunca pediram perdão. Eles cometem erros, mas eles não pedem o perdão. Eles não têm aquela capacidade de levantar. Ó, nós erramos. Antes, ao contrário, ele vai usar uma técnica na sua pregação ou na sua explicativa para jogar a culpa no povo. Vai dizer, tá vendo? Isso aqui foi por causa de vocês. Né? Nós não assistíamos isso porque vocês achavam que era pecado. Nós não fazíamos isso porque vocês... E ele não tem coragem de dizer, não, nós erramos. Queríamos pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não tem como perdoar. Ou melhor, não tem como pedir perdão. Porque não tem perdão para dar para os outros. Os irmãos de José, por exemplo. Vamos falar de José do Egito. Eles venderam José naquela caravana dos ismaelitas, né? E eles foram levados até o Egito, ele foi levado até o Egito, os irmãos sabem, foi lá para a casa de Potifar. Irmãos, José já perdoou. Quando eles precisaram de comida, que faltou comida para o povo de Canaã em Israel, e foi pedido para buscar que o Egito, estava José como governador já. Eu não preciso detalhar isso aqui, porque eu creio que os irmãos leem a Bíblia, não é? Se não leem, é bom que comecem a ler, né? Porque sem conhecimento bíblico, então isso aqui você não vai entender nada. Então veja bem, José, quando seus irmãos foram lá, nem conheciam ele, o que ele fez? Peguem a Bíblia, vão lá em Gênesis, capítulo 17, aí vai começando por aí, você já vai ver. Aí o que acontece? Você vai perceber que José já perdoou. Ele não esperou nem ninguém pedir perdão. Porque o Espírito de Deus que estava nele é um espírito de misericórdia. E a igreja tem que ter isso. A igreja não pode ser uma igreja que também passa a mão em cima do pecado, encobre o pecado. Não, a igreja tem que ser uma igreja que doutrine o pecador para que ele não peque mais. A igreja tem que ser uma igreja que abrace o que está machucado e não que jogue ele fora. Tem que ser uma igreja que não calunie, mas que faça, aleluia, com misericórdia as coisas. Porque a igreja, quando ela não é guiada pelo Espírito Santo e quando ela não é a igreja de Deus, ora, nós temos exemplos na história, não é? E me perdoem aí os romanos, que são católicos romanos, mas a igreja católica, ela praticou inquisição, matou pessoas inocentes, queimou pessoas vivas, não é? Vocês estão percebendo? A igreja pode cometer erros e erros gravíssimos. Na época que nós vivemos, na atualidade, tem denominações que pregam de uma forma que a pessoa ela tem até medo. Porque se a pessoa comete alguma coisa que para a igreja, que às vezes não é nem muita coisa, mas ela elimina. E eu fiquei sabendo de um irmão de uma denominação, e esse irmão ele foi tocar o seu instrumento em uma outra denominação, que era de uma outra denominação, mas que tinha até as mesmas normas e os mesmos costumes. E quando ele voltou, ele quis tocar naquela. Mas ele, muito educado, foi falar com o corpo ministerial daquela igreja, fizeram uma reunião com ele e simplesmente não perdoaram ele. Que não seria o caso, porque se nós fôssemos olhar na ótica de Cristo, ele não estava no pecado, não estava fazendo nada errado. Ele estava apenas indo numa outra igreja, que inclusive tinha as mesmas formalidades doutrinárias praticamente, e voltou, porque talvez sentiu o desejo de voltar, achando que os irmãos iam lhe perdoar, porque é isso que se espera de um cristão. Ele não foi lá, não fez nenhum pecado, não cometeu nenhum crime, ele foi apenas na outra igreja, mas ele foi impedido de tocar mais ali para o resto da vida. Então ele hoje está triste, está abalado. Por quê? Que tipo de igreja é essa? Isso é igreja? Isso? Que tipo de exortação ele recebeu? A palavra exortação quer dizer ensino, aproximação. Como que pode uma denominação aproximar alguém para Cristo se ela joga a pessoa fora? Ela está destruindo.
Quantos que tiraram a vida por causa de denominações? E hoje, o que não podia fazer... Olha, irmãos, eu conheci uma denominação que não podia ter um aparelho televisão em casa. Se tivesse, não podia nem exercer um cargo. Hoje, a mesma denominação tem. Agora eu pergunto, e aqueles que perderam cargos, até mesmo caíram na sarjeta porque perderam cargos? Que tem pessoas que são assim. Infelizmente, nem todos são iguais. Quem vai dar conta dessas almas? Veja que eu não estou falando de ninguém aqui, estou falando de todos. Então tenhamos cuidado, porque a igreja também não é nossa, né? A igreja não é nossa, irmão. A igreja é de Deus. O povo é de Deus. E existem homens amantes de si mesmo que estão querendo tomar posse daquilo que não pertence a eles. Inclusive, irmãos, ser bem franco, bem claro... Eu recomendo que você experimente a assinatura de um mês. Um momentinho só, tá? Você obtém 3 dias de avaliação gratuita. Isso aqui é a minha inteligência artificial aqui que ligou sozinho. É porque às vezes usa alguma inteligência artificial. Então, irmãos, eu nem assinei essa inteligência artificial. E é bom, quem não tem procura, isso é muito bom. Você ter conhecimento, buscar mais, né? Conhecimento, inteligência. Bom, eu estou com a minha inteligência de Deus, né? Porque essa aqui está melhor, né? Irmão, veja bem. Você tem que ser, irmão, uma pessoa que tenha amor pelas almas. Se o líder que está na frente não tem amor pelas almas, ele tem amor pelo dinheiro, ele não está nem preocupado com alma, ele está preocupado com construção, com isso, com aquilo. E para ele esconder alguma coisa é simples, para ele não é nada, porque é fraqueza. Ele vai dizer que é fraqueza, não vai dizer que é pecado. Eu já descobri casos, que eu não vou falar aqui, gravíssimos, que não me convém falar aqui, irmão. Não estou mexendo comigo, também não vou mexer com ninguém. Eu não vou pagar com a mesma moeda. Mas vejamos bem como você está, qual igreja que você está. Ela é bíblica? Para ela se tornar bíblica, ela tem que ser baseada totalmente na Bíblia. Se ela falar, não, a Bíblia, você deixa ela de lado. E você começa a colocar revelações e opiniões próprias e outras coisas. E deixa aquilo que está ali. E até fala para não pregar muito o evangelho. Tem muitos que não acreditam, mas tem igreja que está fazendo isso. Essa igreja não é bíblica. Ela só pode, não é que ela não vai conseguir ser bíblica. Pode haver uma transformação se ela não assinou lá o pacto já com o anticristo, ela consegue ser bíblica. Se ela já assinou, dificilmente ela não vai ser nada bíblica. Existem denominações que estiveram em Roma, que estiveram em outros lugares assinando conversações interreligiosas e negam. Mas se você for fazer uma pesquisa, você sabe muito bem que pode ser tirado o nome da lista, sim, e continuar. Pode-se tirar e continuar sem ter o nome, porque isso é permitido. Certo, irmãos? Isso é permitido. Por causa da doutrina, por causa dos membros da igreja, ou melhor, dos frequentadores ou dos membros que podem não entender a razão e ali dá um esvaziamento naquela denominação, porque quando a pessoa percebe que a igreja está se filiando com uma coisa das trevas, a pessoa não vai querer ficar ali. E mesmo que fique, chega um momento que ele não vai ser suportado, porque é que nem o mar e o peixe quando está morto, irmão. Nós morremos para o mundo, nós agora estamos em Cristo. O mundo é como se fosse o mar. Então, nós morremos para o mundo. O que o mar faz com o peixe quando ele está morto? Joga ele na praia, porque não vai ficar ali. Tem pessoas, irmãos, que você pode cismar e ficar num lugar, mas se você não é para ficar mais ali, aquilo ali mesmo joga você para fora. Entendeu? Então a igreja tem que ser bíblica. Se ela não for bíblica, isso é uma igreja bíblica. Não é todas as igrejas que são bíblicas. Não é todas as denominações que são bíblicas. Como é que uma igreja pode ser bíblica se ela não fala de Jesus Cristo? Que as pregações dela são 90% só triunfalismo, prosperidade. Ela não é bíblica. Ela está maquiando você. Ela fala de Jesus Cristo uma vez ou outra para você ficar... Mas é muito raro. Mas você vai querer aquela igreja, porque ela vai descer, ela vai sempre falar para você que você vai ficar bom, que a tua vida vai mudar,
que você vai melhorar, que amanhã é um dia melhor, que vai ser vitória, que você está aqui hoje, mas o Senhor Deus amanhã vai abrir uma porta, e não pode acontecer? Tudo isso que ele pregou pode acontecer, claro que pode, porque até mesmo na tua simplicidade, Deus pode até fazer um milagre, mas o que ele pregou, fica sobre ele a responsabilidade, porque se ele foi realmente usado por Deus, louvado seja Deus, mas ele fez aquilo para agradar o povo, para que a igreja se encha, para adquirir mais valores, é complicado. Existem também, irmãos, as razões pelas quais as igrejas não querem aparecer em determinados eventos. E essas razões, uma delas é essa. Se você sabe direitinho, você não vai. E quando se descobre, logo se coloca algo para querer tirar a verdade, encobrir com uma capa que você que está na igreja vai acreditar. Existem lá o diálogo interreligioso, que faz há muito, desde 2005, estava num site de uma denominação, do governo de São Paulo, estava lá o nome. Agora, nós estamos em 2024, são 9 anos, né? Agora, há poucos meses atrás, tiraram o nome. Por que não tiraram antes? É porque agora o povo começa a descobrir, começa a falar, então, logicamente que vão tirar o nome, porque senão vai dar problema. Então, irmãos, eu não estou falando o nome de ninguém aqui, isso não se trata de uma denominação só, que nesse diálogo interreligioso, por exemplo, não é só uma denominação que tirou o nome, e pode solicitar sigilo, tá? Para vocês saberem, pode solicitar sigilo, você nunca vai saber e eu nunca vou poder te provar. Só tem uma coisa que pode te provar, é você mesmo, quando você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não engana ninguém, ele fala aqui dentro. Se o irmão falou, não, isso aqui não é mentira, não sei o quê, tá, mas se o Espírito Santo falar com você que é verdade, você vai acreditar em quem? No homem que falou que é mentira ou no Espírito Santo? Julgue você mesmo. Isso que eu quero explicar para vocês, irmão. A igreja que não estiver biblicamente enraizada, ela não é igreja bíblica. A igreja que não tiver Jesus Cristo como a pedra fundamental, que não gosta que falem muito de Jesus Cristo, ela não é nem igreja bíblica e nem a igreja de Deus. Porque a condenação é não aceitar o nome de Jesus Cristo. E a salvação é aceitar Jesus Cristo. Ou Yeshua HaMashiach, que também é Jesus Cristo em hebraico. Tá bom? Isso não é gíria, tá, irmão? Isso aqui é um nome hebraico. Então você que entrar aqui no canal, por gentileza, respeite esse nome. Porque eu também falo esse nome, porque é um nome hebraico de Jesus Cristo, certo? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Espero que esse vídeo possa iluminar a mente de alguém. Fique com Deus. Amém.